Graça, graça, graça. A graça de Cristo. Como o próprio nome já diz, a graça pertence a Cristo, não aos homens. Nenhum ser humano há de entrar na graça de Cristo, pois, repito, como o próprio nome já diz, a graça pertence a Cristo. Prova disto que o próprio Cristo afirmou: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que já lá desceu. Também Cristo afirmou: saí do Pai e entrei no mundo. Outra vez, eu deixo o mundo e retorno para o Pai. A graça de Cristo não está neste mundo. Ela se encontra na eternidade. E somente Cristo pode retornar à eternidade, o lugar da onde primeiro ele saiu. Por isso que a graça pertence a Cristo. A graça não está neste mundo. Prova disto, meu amigo, é que no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19, está escrito: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Como assim? Como pode ainda o mundo estar no maligno se Cristo derrotou exatamente Satanás, a morte lá na cruz? Como? Se no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 26, disse Paulo: ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Como exatamente o inimigo ainda está de pé, se Cristo já havia derrotado todos os principados e potestades lá na cruz? Como? Pergunta: como exatamente o ser humano precisa derrotar a morte se Cristo já introduziu a graça no mundo? Se pela lei, se por um único homem entrou a morte e através de Cristo retornou a graça e a vida eterna, como que a morte ainda está em cenário? Como que a morte ainda está de pé? Como que pode o mundo estar no maligno, meu querido amigo? Simples, porque a graça de Deus não se encontra neste mundo. Repito, a graça de Deus se encontra na eternidade e a graça pertence somente a Cristo. Só Cristo entrará na graça do Pai. Prova disso que no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 21, está escrito: aquele que vencer darei o direito de assentar-se comigo no meu trono. Vencer o quê? A morte. Mas espera aí. O único que é capaz de derrotar a morte é Cristo. Então, se somente Cristo pode derrotar a morte, podemos entender perfeitamente que somente Ele poderá entrar na eternidade. Prova disso que no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Aí você vai afirmar: mas Darley, o próprio apóstolo Paulo afirmou que ele também havia entrado na eternidade. Resposta errada, meu amigo. Na conversão, o velho homem morre e é estabelecido exatamente Cristo em seu lugar. Prova disto que Paulo afirmou: fui crucificado com Cristo. E desta forma já não sou mais eu que estou vivo, mas é Cristo que vive através de mim. Pois no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, está escrito que Cristo é a nossa vida. Se após a ressurreição a nossa vida é o próprio Cristo, podemos entender perfeitamente que somente um novo homem que é Cristo é que pode entrar na graça do Pai, pois a graça pertence a Cristo, não aos homens, meu amigo. Você ainda não entendeu este mistério? Veja o que consta no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 3, para te ajudar a entender. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: não entrarão no meu descanso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde o princípio da fundação do mundo. Disse o apóstolo Paulo: nós, porém, os que cremos, entramos no descanso. Que descanso é esse? Bom, estamos falando exatamente do sábado, do sétimo dia, no dia em que Deus descansou das suas obras. Quem descansa no sábado é Deus. O sábado é referente à graça. Não existe graça para seres humanos. Repito, disse Paulo: nós, porém, os que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus havia dito: não entrarão no meu descanso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque ser humano algum pode entrar na graça de Cristo desde o princípio da fundação do mundo. A graça já estava no mundo, mas nenhum ser humano pôde entrar no descanso, no sábado do Senhor, que é o sétimo dia. A graça nada tem a ver exatamente com o dia literal da semana, esse dia de descanso, esse sábado do Senhor, esse sétimo dia. Repito, nada tem a ver com o dia literal da semana, nada tem a ver ficar aguardando passar 6 dias literais da semana para se entrar no sábado, pois Cristo
aqui, através de Paulo, entrou uma única vez na graça. Repito, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, na graça, uma única vez. Pois, repito, disse Paulo, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Paulo assentou-se uma única vez nas regiões celestiais, pois esse dia do descanso é referente ao paraíso, à eternidade. Mas, repito, quem entra na eternidade não são seres humanos. Não foi Paulo que entrou na eternidade, pois ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Estamos falando de Cristo, pois já não era mais Paulo que estava vivo, mas sim Cristo em seu lugar. Nisto podemos entender porque no livro de Gálatas, capítulo 3, versículos 8 a 9, está escrito: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho da graça a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé é que são benditos com o crente Abraão. A graça, o evangelho da graça de Cristo, já havia sido anunciado a Abraão, meu amigo. Nada tem a ver com algo que foi revelado através dos apóstolos. Já havia sido anunciado o evangelho da graça a Abraão. A graça já estava disponível desde o princípio da fundação do mundo. Porém, somente os que creem através da fé genuína é que poderão entrar na graça de Cristo. Mas estes que creem que possuem uma fé genuína, eles acabam despertando da sua verdadeira identidade, pois nós não somos o corpo, senão o Espírito de Deus que está tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso eu afirmei que ninguém pode entrar exatamente no paraíso, senão o Espírito que lá desceu. Quem desceu dos céus foi Cristo, pois Cristo é o pão que desce do céu e dá vida ao homem, pois Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. O corpo é apenas a manifestação deste Espírito de Deus, que é Cristo. Então, somente através da fé genuína você pode entrar no paraíso em vida. Pois Paulo alcançou a ressurreição, mas não do corpo, pois ele nem mesmo havia passado pela morte física. Mas mesmo assim, embora estivesse aqui na terra, Paulo já se encontrava na graça de Cristo, no reino eterno, pois o reino dos céus se encontra aqui dentro de nós. É neste céu que Paulo adentrou. Mas quando Paulo adentrou no reino dos céus, ele percebeu que já não era mais ele que estava vivo, mas sim o próprio Cristo, é o próprio Espírito de Deus que está vivendo, se movendo, existindo através do corpo. Repito, preste atenção. Livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar. Ainda que Deus não está longe de cada um de nós, pois em Deus nós vivemos, nos movemos, existimos. Espera aí, nós vivemos, nos movemos, existimos através deste corpo humano. Este corpo humano é Deus em manifestação. E quem vive, se move, existe através do corpo é o Espírito do Deus vivo, que é a sua verdadeira identidade. Mas se você se recusa a se reconhecer através do Espírito de Cristo, como exatamente você poderá retornar ao lugar de onde você primeiro saiu? Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3. O meu Espírito não agirá para sempre no homem. É o Espírito de Deus que está vivendo, se movendo, existindo através do corpo. Pois um corpo sem o Espírito está morto. Você já viu um morto andando sozinho? Não. Somente quando o Espírito de Deus está no corpo é que o ser humano, por assim, está vivo. Sim, pois o corpo não possui vida em si mesmo. É o Espírito de Deus que é a vida do corpo. É este Espírito de Deus que retorna ao lugar da onde primeiro saiu. E este Espírito é a sua verdadeira identidade. Por isso que no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 17, disse Paulo: Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não pode validar de forma a abolir a promessa. A lei foi estabelecida somente 430 anos depois que a graça já se encontrava no mundo. A graça havia sido anunciada a Abraão. A lei veio somente 430 anos depois. Como assim? Somente no tempo da lei é que tinha pecado. Não, meu amigo. Antes da lei, o pecado já estava no mundo. Prova disso que no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 19 a 21, diz: Logo, para que a lei então? Para que serve a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, logo é a lei contra as promessas de Deus de modo nenhum.
A lei foi estabelecida para revelar o pecado no homem, pois o pecado do homem é não se reconhecer através do Espírito de Cristo. Pois se foi o Espírito de Deus que se fez carne, por que exatamente os seres humanos não são capazes de se reconhecer através do Espírito? Este é o pecado do homem, se reconhecer unicamente através do corpo. É exatamente este o pecado que se encontrava lá no Éden. Adão, sim, ele estava debaixo da graça do Senhor, pois o Éden é um símbolo do paraíso. Ele estava lá no Éden, Adão, lá no tempo da graça. Porém, mesmo assim se encontrava em pecado, pois a nudez de Adão é um símbolo do pecado. Então foi introduzido a lei no Éden, e esta lei revelou que Adão já estava nu. Adão não se tornou nu porque a lei foi introduzida no Éden, muito pelo contrário. Ele já estava em pecado, mesmo estando vivendo debaixo da graça. Essa é a nossa história. A graça já estava disponível desde o princípio da fundação do mundo. Porém, o homem nunca conseguiu perceber exatamente esta verdade, que ele não é o corpo, senão o espírito do Deus vivo tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Veja, meu amigo. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 11, está escrito: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, disse o apóstolo Paulo. Pergunta: por acaso o apóstolo Paulo alcançou a ressurreição dos mortos? Bom, quem chegou à ressurreição, para sua surpresa, não foi Paulo, e sim o novo homem. E este novo homem é Cristo. Repito, disse Paulo, após a ressurreição, já não sou mais eu que estou vivo, mas sim Cristo que vive através de mim. No batismo, repito, ocorre a conversão. O homem dá lugar a Cristo. Prova disso que no livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 20, repito mais uma vez, é Cristo que vive e não mais eu, disse o apóstolo Paulo. O velho homem que estava debaixo da lei foi removido. E foi estabelecido Cristo, que é a própria graça do homem. Cristo é a graça do homem. A sua graça é se reconhecer através da vida que é Cristo. O dia que isto acontecer, automaticamente você irá despertar na eternidade, que é o reino dos céus que está aqui na sua consciência. Repito, não existe ressurreição de homens. Quem ressuscita é Cristo em seu lugar. Pois na conversão, o velho homem, dá lugar a Cristo, meu amigo. Por isso que no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 ao 9, disse Paulo, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque quem está realizando a obra não é o homem, é o Espírito de Deus. Disse Jesus, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza essas obras. É o Espírito de Deus que está realizando esta obra do despertar da sua consciência espiritual, que é Cristo, que é a graça do homem. A graça do homem é Cristo. Somente Cristo pode entrar na eternidade, na glória do Pai. A graça do homem se encontra na eternidade, não aqui na terra. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, está escrito, Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu também. Mas como assim? Deus não entrou no descanso? No sétimo dia? Está vendo, meu amigo? Que isto é uma metáfora. Deus está trabalhando no homem, pois nós somos o templo de Deus, aonde Deus habita. Nós somos o corpo de Cristo. Deus está trabalhando em sua maior obra, que é você. Deus está trabalhando em sua vida, despertando o Espírito de Cristo em você. Esta é a obra do Pai. Você só poderá entrar no descanso. Estou falando de Deus, que está em você. Este Espírito de Deus que está em você só poderá entrar no descanso quando a obra estiver concluída sobre a sua vida. Repito, meu Pai continua trabalhando até agora e eu também. E no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, o meu Espírito não agirá para sempre no homem. É o Espírito de Deus que está concluindo a obra através do homem, pois o homem é o templo de Deus, onde Deus habita. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10, está escrito, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim como Deus já concluiu a sua obra nos céus, ele precisa terminar aqui na terra. E a obra de Deus é despertar o seu Espírito em você, para que assim você possa despertar na eternidade. Pois no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 20, disse Cristo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo está aqui, no reino dos céus, completando a obra através de você, meu amigo.
1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que exatamente o Espírito de Deus está fazendo em você? Concluindo a obra, para que Deus possa entrar no descanso, para que Deus possa entrar no sábado, para que assim Deus possa entrar em seu 7º dia, que é a graça de Cristo. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O Espírito de Deus, sim, ele desceu até a terra, para que assim o corpo fosse manifestado, pois o corpo é apenas a manifestação do Espírito de Deus. Este Espírito de Deus desceu até a terra, para que o homem viesse à existência, para que Deus pudesse concluir a sua obra, tanto na terra como no céu. Por que você acha que Cristo está em você, meu amigo? Veja, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Necessário vos é nascer de novo. Quem vai nascer de novo? Você? Não o ego, não a personalidade humana, nem quem você acredita ser através do corpo. Quem vai nascer de novo não é você, meu amigo. Quem vai nascer de novo é Deus, pois no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, está escrito: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. Quem é o Senhor dos céus? É Cristo. Se é Cristo que vai nascer de novo, podemos entender que foi ele que nasceu a primeira vez, pois foi o verbo que se fez carne. Livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30. Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. O corpo é apenas a manifestação do Espírito de Deus. Primeiramente, quem se fez carne foi o Espírito de Deus. É Deus que há de nascer de novo, despertando na eternidade, que é a sua consciência de ser. Por isso, que o absoluto não pode ser o resultado do relativo. Como que a carne poderia dar origem a Deus? Não, foi o verbo que deu origem à carne. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, está escrito: não temas, eu sou o primeiro e o último. Também no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, eu sou o que era e o que há de vir. Deus é um através de todos, e todos nós somos um através de Deus. Um único ser, uma única vida eterna, se desdobrando através de todos. Só existe uma graça de Cristo que se encontra aqui no paraíso, no reino dos céus, que é a sua consciência. Enquanto você não adentrar ao paraíso, você estará debaixo de maldição, pois este é o corpo da morte. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, diz: ora, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Quem desceu até este lugar foi o Espírito de Deus, para ter uma experiência inconsciente através do corpo. A inconsciência de Deus, o esquecimento de Deus através do corpo, é a própria morte. O despertar da consciência espiritual de Deus no homem é a ressurreição de Deus na carne, pois não é o homem que ressuscita, pois você está muito bem vivo. Não é a carne que há de ressuscitar lá no cemitério, pois não foi a carne que nasceu. Quem nasceu foi o Espírito através do corpo. Foi o Espírito que se fez carne. É o Espírito que precisa ressuscitar, pois se nesse corpo natural ressuscita corpo espiritual, meu amigo. Ou seja, no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 28, está escrito: saí do Pai e entrei no mundo. Agora outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. A história é de Deus entrando no mundo e saindo do mundo. A história é de Deus morrendo e ressuscitando. A história é de Deus nascendo pela primeira vez e nascendo pela segunda vez. É sempre Deus. A história é de Cristo se desdobrando no espaço-tempo. No livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, Deus envia o seu Espírito e são criados. No livro de Eclesiastes 12, 7, diz: e o pó volta à terra e o Espírito retorna a Deus que o deu. É o Espírito que entra no mundo e é o Espírito que retorna à fonte. Pois quando o pó retorna ao pó, o corpo é desfeito, pois o corpo não possui vida em si mesmo. A vida do corpo é o Espírito. E é o Espírito que é a sua verdadeira identidade, meu amigo. Para finalizar, pergunta: Cristo já derrotou a morte lá na cruz? É claro que não. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 26, diz: ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Se Cristo tivesse destruído a morte lá na cruz, em seu lugar, você não precisaria carregar a sua própria cruz. Disse Cristo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O mestre não faz a prova pelos alunos, mas ensina os alunos a passarem pela prova. É da sua responsabilidade destruir a morte através do corpo. Sim, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Disse o apóstolo Paulo.
Paulo derrotou a morte, e quando ele derrotou a morte, ele compreendeu que ele não era o corpo, senão o próprio Cristo, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Pois nesta ocasião, a vida de Paulo foi manifestada que é Cristo. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então a morte terá sido derrotada. E você entenderá que você não era o corpo, muito menos a personalidade do corpo, senão o próprio Cristo, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Veja, meu amigo, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, repito mais uma vez, disse Paulo, fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive. Não existia mais o apóstolo Paulo. Quando ele derrotou a morte, só existia Cristo, pois Cristo é a vida do homem. Por isso que somente Cristo é capaz de entrar na graça do Pai, pois a graça é de Cristo, não do homem. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 28. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Evangelho de João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Cristo é a vida do homem. Cristo é a ressurreição do homem. Após a ressurreição, já não existirá mais o ego, o eu. Somente Cristo. Pois Cristo é tudo através de todos. Cristo é que está se movendo através de tudo que se move.